boa tarde a todos, todas. Hoje é o nosso último dia, então, da sequência de lives. Um pouco triste, mas eu acho que assim, a gente está sempre em contato, né? Nós vamos estar sempre aqui trazendo mais lives, coisas boas, né? Eu acho que compartilhar, nesse momento principalmente, né? Que está sendo um momento bem desafiador para todos. E o que a gente puder compartilhar, o que a gente puder ser voz, né, de alguém para poder auxiliar de alguma forma. A gente muitas vezes pensa que é insignificativo algum comentário, alguma frase, alguma ajuda que a gente faça. E não é. E isso pode atingir alguém, pode chegar lá no final, né? E a gente vai se sentir assim, poxa, estou cumprindo alguma coisa, né, aqui nesse mundo, nessa terra. Oi, Alex Florence, gratidão, meu amigo. Hoje assisti a live com o Carlos Wieser. Nossa, sensacional, Alex. Parabéns. Fico muito feliz aí com todo o sucesso, com tudo que você tem conquistado e com isso ajudando outras pessoas, né? Que eu acho que é o principal propósito aí, não é só construir sozinho, né? E sim tá levando essa oportunidade para outros, né? Através do empreendedorismo. Muita admiração. Olha quem chegou, aniversariante do dia, Sheila, amiga, já mandei vários parabéns, novamente vou deixar aqui meus parabéns, a Florence está aí, a Inês, sejam muito bem-vindas, boa tarde, hoje é aniversário da Sheila, uma grande amiga, um presentão de 2020 para mim, nos conhecemos aí, e nós nos conhecemos em 2020, então tudo vem, né, a gente... Enfim, foi um ano muito desafiador, mas eu recebi tantas pessoas na minha vida, tantos presentes, e a Sheila foi um grande presente de janeiro de 2020. Nós nos conhecemos pessoalmente, né? Graças a Deus consegui ver ela pessoalmente antes da pandemia, e foi uma conexão, eu passei aí que a gente pensa, né? O que alguém através das redes sociais pode nos tocar, né? E a Sheila, comecei a seguir ela, comecei a seguir o trabalho dela, a gente começou a trocar mensagens, assim, para fazer uma troca, né, sobre os óleos essenciais. E, enfim, a Sheila é uma pessoa que, assim, é muito difícil até de falar, ela é um presente de Deus na minha vida. E logo que eu pensei no projeto, né, Aromaterapia Sem Mistérios, eu falei, eu preciso chamar ela, preciso de ter alguém assim como ela, né, uma pessoa que sempre está pensando em como realmente solucionar um problema, independente do problema que seja. A gente está em ela, né, tem vários projetos e eu estou nessas aulas, nessas imersões com ela de aprendizado, enfim, é só coisas boas, né, Sheila? E depois ela vai fazer uma live lá de aniversário também às 17h30. Mas, gente, vamos começar então. Hoje eu quero falar um pouco sobre momentos de lazer, né, aquele momento que a gente de não fazer nada mesmo, assim. Eu sei que às vezes é até estranho, né, parecer que a gente não é produtivo. Eu também já senti um pouco dessa culpa porque a gente sempre tem alguma coisa para fazer. E se a gente parar para olhar a nossa casa, tem um pó para tirar, tem alguma coisa ali para fazer, e a gente muitas vezes fica sempre fazendo. E quando não está fazendo, está pensando em alguma coisa para fazer, né? E isso é uma coisa que me tumultuava muito, só que eu não conseguia não fazer nada porque isso me trazia uma certa culpa. Até que um dia eu entendi que, na verdade, esses momentos assim de silêncio, de não fazer nada, e aí aqui eu nem tô falando da gente não fazer nada o dia inteiro, né? Nem tem como, isso também não é para isso, né? Que a gente tá aqui, para não fazer nada o tempo inteiro. Mas aí eu me refiro assim a 10 minutinhos ali no dia, assim, o tempo que a gente tiver, sabe? Antes de dormir, por exemplo, por que a gente tem que estar pensando no que fazer amanhã, pensando em estar deitado ali naquele momento de descanso e às vezes pensando em coisas? Eu acho que tinha pausado aqui, né, pra mim, ó, já arrumei aqui, tentar deixar a internet certinha aqui também pra ver. Se alguém puder me avisar se tá me escutando, se tá acompanhando agora, pra mim tinha dado como uma pausa. Tá, a Sheila me falou que travou, agora voltou, tá bom. Agora voltou então. Então, o que eu estava falando, que muitas vezes a gente foge, né, da nossa presença, a gente foge muito de estar conectado, né, com a nossa essência e às vezes descobrir coisas que, na verdade,
a gente não descobriria se a gente não tivesse esse momento, né? Esse silêncio. E muitas vezes não vem o silêncio total, mas assim, da gente realmente relaxar, né? Relaxar, sentar e não fazer nada, né? E esses momentos são muito preciosos, até inclusive se a gente for buscar, né, informações sobre pessoas de sucesso, pessoas que conquistam, né, algo também mais grandioso, pode ser até mesmo em relação a status, né, que eu não quero, não tô nessa busca, mas enfim, muitas pessoas ainda, né, estão arraigados a status, enfim. E elas, muitas delas falam que o momento de lazer é essa fuga, né, essa fugir de tudo que está, por exemplo, acontecendo. Por que a gente tem que pensar o tempo inteiro, né, em tudo? E nesse momento da pandemia, às vezes a gente está tão assim, sem se dar conta da nossa essência, que a gente fica o tempo todo ali pensando, né, em quantas mortes, o quanto é triste, né, tudo que a gente escuta, que as pessoas estão passando, que a gente muitas vezes está passando. E esse turbilhão de coisas, né, que tem ali dentro da gente, é difícil a gente não pensar, né, em nada. Só que a gente tem que entender que é muito importante a gente ter esses momentos, né, esses momentos de leveza também, independente de problemas, independente da correria que está o nosso dia a dia, pegarmos um tempinho para lazer. E esse tempo de lazer pode ser assim, várias coisas. Só não pode ser aquele lazer que um dia eu pensei que isso era lazer, mas não é. Lazer, por exemplo, ler um livro. Mas aí esse livro, a gente está pensando desse livro agregar alguma informação para a gente, agregar alguma coisa, isso já não vai ser lazer. Por exemplo, quem tem filhos também, brincar com os meus filhos é lazer, mas não é, porque brincar com os filhos é uma obrigação que a pessoa tem muitas vezes de, eu preciso brincar, eu sou mãe, eu sou pai, agora é o momento de brincar, mas na forma de uma obrigação. Outra coisa, enfim, correr, fazer exercício, isso não é lazer, porque isso a gente sempre tá com algum objetivo, seja lá, eu quero emagrecer, ou não, agora eu quero, enfim, melhorar minha performance em alguma coisa. E se você tiver alguma intenção naquilo, já não é lazer. E a gente precisa de momentos, né, de coisas que não tenham nenhuma intenção. Bom, se eu correr sem nenhuma intenção, ou se eu caminhar na rua sem intenção de chegar em nenhum lugar, só sair caminhar, isso até pode ser um momento de lazer. Mas não ler um livro que está trazendo, por exemplo, por mais que pareça, né, que seja algum momento ali que é um momento de prazer, mas existem, na verdade, mais de um tipo de lazer, né? E esse lazer é o lazer produtivo, e não é o lazer que eu tô falando, né? Esse não fazer nada. Porque se tem uma intenção, só que há um tempo atrás eu fazia isso. Eu gosto muito de ler, por exemplo, livros sobre assuntos relacionados a óleos essenciais, coisas mais naturais, enfim. E eu achava que isso era lazer. Eu tô aqui, é um momento que, né, parece que eu relaxo, enfim. Mas eu tenho uma intenção, que aquilo me agregue, ou então assistir um filme que também me agrega. Isso aí não é lazer, Netflix, isso daí que sempre tem um objetivo ali muitas vezes. O lazer é realmente a gente fazer sem intenção e estar ali presente, sem pensar em nada. Se um filme trouxer alguma informação que a gente tenha que expressar, entender, se informar, aí a gente já está utilizando o fazer alguma coisa, sabe? E até eu ter entendido isso, depois eu até vou deixar no feed essa informação dos tipos de lazer que tem. E aí vocês conseguem até ler ali o que significa, né, cada um desse tipo de lazer, mas não é a mesma coisa. O lazer que eu tô falando é o total não fazer nada, sem culpa, sem intenção, só olhar para o tempo. E para quem, né, no caso ontem a gente falou de meditação, e aí muitas vezes a gente acha que a meditação, assim, a gente tem que parar, tem que ir para algum lugar. Oi, Lucinha, tudo bem? Boa tarde, Denise, sejam muito bem-vindas, muito obrigada por estarem aqui. E muitas vezes a gente pensa que a meditação a gente precisa ali se conectar, tem que, sei lá, sentar numa posição, mas às vezes só de estar ali, sabe, curtindo a nossa presença, o momento, esse estado meditativo, ele chega na gente. Ele chega porque esse estado de presença, sabe? Sem pensar, no caso, até, como eu falei, os pensamentos eles vêm, mas assim, a gente só tá ali curtindo aqueles minutinhos, né? Aqueles 5, 10 minutos que estão ali, sem fazer nada, né? Sem sentir culpa, que a gente depois eu levanto, depois eu vou lavar a louça, depois eu faço o que tem que ser feito.
mas tirar uns minutinhos para cuidar e ficar só sem fazer nada, isso nos traz muitas vezes muitos ensinamentos. E é muito mais produtivo, às vezes o silêncio é mais produtivo do que horas de estudo. Por quê? Porque quando a gente acessa, né, a nós mesmos, e às vezes a gente acha que a resposta está fora e não está, e está dentro da gente. Tá na nossa intuição, o que o nosso corpo muitas vezes diz sobre algo que a gente está pensando, alguma decisão que a gente tem que tomar. A criatividade também vem nesse momento aí de lazer, né, de não fazer nada. Então esses momentos são cruciais assim, para a nossa vida, para diminuir a ansiedade, diminuir questões também que a gente tem de muita culpa, muita cobrança, né, muitas vezes como mulher. E a gente precisa ter esse tempo assim só para nós, né, para se conectar mesmo com a nossa presença. E aí a nossa presença, cada um vai, né, se sentir, enfim, conexão com a alma, com o espírito, com o coração. Cada um vai tendo, né, uma forma de falar com Deus, enfim, né, com o divino. Só que aí dentro é que a gente até começa a se conhecer, né? A gente começa a se entender o que a gente gosta. Então, assim, esse aprendizado é melhor do que muitas vezes 1000 coisas que a gente está ali estudando. Claro que o estudo é importante, eu sempre estudo, mas assim, o que eu quero dizer assim, é que muitas vezes a gente busca a informação, né, no lado externo, sendo que está tudo dentro, né? Essa informação que eu digo no sentido assim, por exemplo, às vezes a gente está estudando alguma coisa, enfim, entrei agora, comecei a estudar isso daqui. E é nesse momento de silêncio que a gente muitas vezes se dá conta, nossa, esse é o meu caminho. E o que a gente pode fazer, sabe? Vem a criatividade, vem alguma ideia, vem alguma coisa nesse momento aí de não fazer nada. Vem um WhatsApp, né? Que eu digo, um WhatsApp de Deus, vem um sinal, vem uma pessoa na nossa cabeça. E a gente, poxa, lembrei dessa pessoa aqui, por que será? Né? Então a gente começa a ter essa clareza, né? Muitas vezes a gente, às vezes parecia que, olha, comecei a estudar alguma coisa nova, por exemplo, enfim, né? Uma terapia holística, ou sobre florais, ou sobre, não sei, crescer na carreira, alguma coisa. E muitas vezes a gente está ali buscando informação, conhecimento, né? Fora. E a gente vê que assim, poxa, mas se veio uma pessoa na minha mente, na minha cabeça, olha, essa pessoa talvez poderia me ajudar a, não sei, conseguir mais clientes, ou talvez uma parceria, ou talvez... E eu nem tô falando que a gente tenha que ter essa intenção, tá? Não tem que ter, na verdade, a gente tem que só relaxar. Mas é que acontece muito comigo. E eu só recebo algum estalo, alguma coisa nesse sentido, quando eu estou nesse momento de lazer. Eu nunca recebi nenhuma ideia, nada, sabe? Além de quando eu estou muito conturbada ou fazendo sempre algo, né? E esse momento aí também de lazer, ele pode ser colocado, né? Encaixado, no caso, no dia da gente, 5 minutos, 10 minutos, o tempo que a gente achar que é necessário e que pode, né? Ou então, uma vez por semana, pelo menos, da gente sair sem rumo, assim, sem objetivo. Eu vou caminhar porque eu quero perder caloria, eu vou caminhar. Não, eu vou caminhar para me conectar com a natureza, para me conectar com o ar livre, observar, no caso, o céu. E fazer isso sem intenção, sem resultado. É isso que eu quero trazer. Mas depois eu vou deixar no feed ali direitinho essa questão do lazer. Mas sem intenção de um resultado, somente, sim, a intenção de não fazer nada, sabe? E isso, nesses momentos, né? Claro, eu acho que conexão com a natureza é melhor ainda quando a gente pode, mas, enfim, agora nem dá para sair. Quanto mais a gente ficar em casa, melhor. Temos, né? Devemos, no momento, ficar. Então, pode ser na cama, num local, onde quiser, sentado no sofá. Só ali, só se desliga total de tudo, toda a intenção que tenha, de que tem que estudar, porque tem que aprender, do que tem que fazer, porque tem, sem intenção, e parar. E eu posso dizer assim, ó, no início eu sentia bastante dificuldade, assim, mas depois a gente vai criando essa forma de se saber, assim, isso aqui, ó, começo a relaxar e tô aqui meio sem fazer nada, sem culpa, sem nada. E isso é maravilhoso a gente incluir no nosso dia, e esse momento aí, ele é tão produtivo quanto a gente pode aproveitar esse tempo para meditação.
E muitas pessoas recebem, né, intuição de alguma coisa, intuem algo, lembram de algo. E até, inclusive, o projeto que a Sheila está aqui comigo, Aromaterapia Sem Mistérios, esse estalo, assim, essa vontade de por que não fazer um curso, né? Porque eu sentia uma dificuldade de aprender a aromaterapia. E qual era a minha dificuldade? Então, assim, tudo a gente vai... Eu trouxe, né, muito nesse momento, junto com a Gabi, na época, né? A gente conversou depois sobre uma ideia, né, de trazer um curso que fosse prático, né, sem mistérios, assim, desmistificar qualquer coisa, assim, facilitar o aprendizado, né, do aluno. Só que essa ideia, ela surgiu nesses momentos. Então, assim, eu não estava com intenção, porque até porque quando a gente coloca intenção de resultado, a gente já não está nesse momento de não fazer nada. Então, não funciona. Então, a gente tem que... Mas, assim, não, só estou fazendo um comentário, mas não precisa colocar nenhuma intenção, né? Na verdade, a gente nunca deve fazer nada pensando no resultado. Nem mesmo uma cura, né, emocional, nem mesmo uma limpeza, que a gente fala com o Ho'oponopono. Nada tem que ter. A gente está fazendo aquilo ali para a gente se conectar cada vez mais, para a gente se conhecer cada vez mais, para a gente entrar em contato com a nossa essência cada vez mais. E é aí que a gente encontra, né, as maiores descobertas do rumo que a gente tem que tomar, do que a gente deve fazer, qual que é o nosso papel aqui nesse mundo, né? Porque quando a gente não está nesse momento de silêncio, de estado meditativo, muitas vezes a gente recebe aquilo que a outra pessoa está nos mandando, né? Alguém diz que nós somos isso e a gente, por não se conhecer, a gente aceita. Olha, eu deveria fazer isso porque nem a gente sabe, nem a gente se conhece, né? Então é muito importante o momento de lazer. E aí agora, não sei se vocês quiserem aí comentem alguma coisa, né? Que vocês também tenham de informação também sobre a vida, né? O que vocês têm sentido, se vocês fazem. E eu queria também agora, né, já engatando na parte das pessoas, né, muitas vezes que são mais negativas no caso, elas sugam muitas vezes a nossa energia. E eu não vou falar que a gente não deve ajudar essas pessoas, a gente deve ajudar quem a gente sente que a gente tem que ajudar, né? Independente do que às vezes a pessoa até nos magoou, mas no nosso coração a gente sente que tem que ajudar essa pessoa e a gente vai ajudar ela. Só que não é sempre que a gente tem essa sensação, né, no nosso corpo, esse acalento no coração, essa vontade de ajudar. E aí a gente tem que sentir no nosso corpo, porque muitas vezes algumas pessoas, elas, na verdade sempre, né, a gente só dá aquilo que a gente tem dentro, né, da gente. E muitas pessoas, às vezes, elas vêm, elas nos ofendem, elas nos passam algo que a gente acha que nem mereça, né? Mas aí a gente tem que começar a se questionar, o que tem em mim que me fez receber isso, né? O que tem em mim aqui, hoje, que fez com que essa pessoa agisse dessa forma comigo? Então, tudo, na verdade, está em nós. Então, não adianta colocar, né, a culpa no outro em relação a, nossa, a pessoa veio e me jogou 50 pedras e eu não merecia, enfim. Sempre a gente se coloca, né, como coitado da situação. Só que muitas vezes isso estava dentro da gente, aquela pessoa só nos mostrou algo que já estava, né? Então a gente tem que estar atento a tudo e sentindo se aquilo é nosso ou não, né, também. Mas o que eu ia falar, assim, muitas vezes a gente nesse momento, eu tenho sentido assim que eu quero ajudar, né, algumas pessoas, enfim, mas quando eu sinto que aquela pessoa tá me sugando, né, demais, aquilo tá me sugando, e se eu não tô bem fortalecida, eu prefiro não aceitar aquilo, sabe? Alguma ofensa, alguma coisa, enfim, porque e nem me envolver nesse momento. Eu não tô dizendo que daqui, quando eu estiver bem fortalecida, eu volto a ajudar ela. Mas eu penso, poxa, a gente batalha, né, para estar em boa vibração, é algo diário que a gente tenta fazer, a gente tenta praticar coisas que aumentem na nossa vibração. E é uma luta, para mim é uma luta fazer isso todo. E aí vem alguém para sugar, sabe, a energia. Então aí a gente precisa se blindar e entender, poxa, isso não está me fazendo bem. Eu não sou obrigada agora, nesse momento que eu não estou assim bem fortalecida, a pegar isso para mim, sabe? Pegar esse problema, às vezes que eu não estou conseguindo resolver do outro, né, também. Então, em relação a pessoas assim que a gente fala que sugam energia, muitas vezes elas nos tumultuam, elas tumultuam a nossa mente também, a gente fica bem cansado.
Parece que levou assim uma surra até muitas vezes, né? Mas a gente tem que entender que tudo depende do que a gente sente dentro da gente. Se a pessoa fez alguma coisa às vezes errada pra gente, mas a gente sente que pode e deve ajudar ela, vamos lá, vamos ajudar. Mas quando a gente não tem esse sentimento ali, melhor a gente se blindar e, por enquanto, nesse momento, não dar abertura àquilo, sabe? Aquela energia que às vezes está nos atrapalhando, né? Está nos sugando ali no nosso dia a dia. Então a gente precisa entender esse se blindar, né, também, esse entendimento, né, da nossa essência. Então, relações sociais é algo que a gente precisa manter. E eu vou falar bem a verdade, eu adoro, assim, estar, né, com pessoas. E para mim foi um pouco difícil essa pandemia, inicialmente, né. Só que eu sei que, assim, o que não tem o que fazer, a gente, né, o que não tem solução, solucionado está. O que dá para fazer? Vamos fazer por Zoom, vamos encontrar por vídeo. E essas lives, essas coisas assim que a gente faz, é uma troca tão boa, isso é um social tão bom, que é como se a gente estivesse juntos, né? Se estivéssemos praticamente juntos. Não é a mesma coisa, eu sei, não é. A presença ainda é importante, eu sinto falta disso, mas não dá, no momento não dá e tá tudo bem, né? A gente precisa também respeitar esse tempo, que a gente precisa se deixar sozinhos também em casa, né? Com a nossa própria energia, com o nosso próprio entendimento, né? E muitas vezes a gente não tinha esse isolamento, né, de se encontrar com a nossa própria energia. E aí foi um tempo da gente fazer isso. E para mim está sendo tá sendo um despertar, está sendo libertador, me conectar com a minha presença, entender como que está a minha energia, entender que a gente é puro amor, né? Nós somos puro amor. Só que a gente muitas vezes vem com tanta coisa por cima disso e a gente esquece, né? A gente se distancia desse amor que nós somos na essência. Então tudo faz sentido, todos os momentos que a gente está passando na nossa vida faz sentido, e mesmo a pandemia com tudo tem um sentido, né? E a luz vai vencer, a gente só precisa de um pouco mais de tempo, um pouco mais de paciência para as coisas serem encaminhadas. Mas isso é certo, a luz vai vencer, a luz a gente não vai ficar vivendo isso sempre. E a gente está precisando, né, dessa nova era, dessa transformação em nós. Primeiro é de dentro, né, que vem, para depois se externalizar. Só que o que a gente precisa ter muito cuidado é com a energia alheia, muitas vezes. E eu sei, né, que muitas pessoas, sem maldade, sem intenção, elas vêm e só comentam coisas ruins que acontecem. Tudo é ruim, elas nunca veem um lado bom. E pode ser que muitas vezes as coisas estão andando bem, mas elas não conseguem ver por crença, por alguma coisa que elas tenham ainda, né? E às vezes elas estão cegas para o lado bom da vida, pela luz que existe, pelas coisas boas da vida, e que tudo tem um propósito. E a gente respeita, né? E a gente realmente, hoje eu até postei assim, pra gente ter um pouco de, assim, empatia pelo outro, né? Cuidar mais, assim, do outro, respeitar o outro, independente do que ele venha, né? Nos jogar pedras, porque ninguém tá bem nesse momento, sabe? Ninguém tá da forma como a gente gostaria, né? Que estivesse. A maioria das pessoas estão muito mal. E a gente precisa ter, nesse momento, ser gentil, né? E respeitar. Mas a gente precisa, ao mesmo tempo, se blindar e saber quais as pessoas que nos agregam, que nos fazem evoluir espiritualmente, que são pessoas que estão ali querendo ver a nossa evolução, seja, né, profissional, pessoal, espiritual, mas que são pessoas que se alegram com as nossas conquistas. Essas a gente deve ter por perto. Essas pessoas que a gente quer, que tem uma boa energia, que elas estão ali sempre nos, né, levantando, nos levando junto, em contato com a gente para agregar, né? Essas pessoas é aquelas que a gente tem que mais manter o contato. E às vezes, né, algumas pessoas por presencial ainda estão conseguindo, seja lá um irmão, uma irmã, pais. E se essas pessoas são as pessoas que estão agregando, né, com energia boa, se conecta a elas, a relação social vai ser com elas e tá ótimo. Você não precisa ter 50 pessoas, 50 amigos, sendo que você precisa de pessoas verdadeiras, pessoas do bem, pessoas que têm uma boa energia e que realmente façam, né, signifiquem, encaixem as pecinhas e que seja bom, né, para a nossa vida. Mas eu não estou dizendo que a gente precisa afastar, que a gente precisa cortar a relação, porque é como eu falei, né, na maioria das vezes
as pessoas chegam, por pior que ela seja, para nos ensinar alguma coisa. Elas são espelhos, né, da gente. Então, eu também não tinha muito essa consciência, mas hoje em dia, sempre que eu tenho alguma coisa que eu recebo, eu penso, o que eu tenho que aprender com isso? O que eu preciso aprender isso aí que está talvez em mim, né? Eu tenha isso dentro de mim, essa pessoa está sendo um espelho para eu me entender, para eu me conhecer, e eu sou grata, mesmo que ela tenha tentado me ofender, que ela tenha, enfim, porque ela está aqui para me ensinar. Ou então que seja para me ensinar o que eu não quero mais para minha vida, sabe? Elas sempre têm. Quando a gente começa a olhar para o outro dessa forma, com amor mesmo, com amor, né? Mesmo que a pessoa está sendo, às vezes, ingrata, enfim, ou está sendo rude, de uma forma que talvez a gente pense que não merece. Essa pessoa veio para nos ensinar, né? Para nos acrescentar. Deixa eu ver aqui um pouquinho dos comentários, ver o que vocês escreveram. Olha, Florence, hoje eu fiz exercício em casa, dancei e virou lazer porque deu o tempo que eu tinha estipulado e segui porque estava divertido, viu só? Música é uma coisa assim, ó, quando a gente quer aumentar a energia da nossa casa, tem algumas coisas a gente pode fazer, mas claro, até inclusive a Lucinha, tem bastante gente aqui que entende, né, mais do que eu, inclusive, de coisas, né, para energizar, tem a questão do sal, enfim, várias plantas também que dá para ser utilizadas, mas coisas muito boas acender uma vela e colocar alguma intenção ali, intenção de cura, de, enfim, amor, e deixar essa vela queimar, sabe? Essa intenção, né, que a gente manda, essa vela queima ali, aumentando, melhorando a energia da nossa casa. Limpar o pó também, tirar pó, né, de alguns locais, principalmente às vezes até algum local que a gente nunca tira. Limpar, deixar a casa limpinha, tirar aquele pó, que é uma energia estagnada, né? Então, tira o pó, acende vela, para quem gosta de incenso, acende um incenso, ou coloca, né? Eu gosto muito de difusor também com os óleos essenciais, que o cheiro dele é mais agradável, não. Porque eu gosto de incenso, mas depende do incenso. Alguns não me adapto muito. Mas para quem gosta dos cheiros mais suaves, por exemplo, um difusor com algum óleo essencial. E aí a dança também é uma coisa, né? Colocar uma música boa. Seja lá uma música que às vezes a gente quer só relaxar, coloca uma música zen, uma música mais calma. Mas tem dias que a gente tá a fim de se movimentar e dançar mesmo na sala ali. Dança, eu adoro colocar música para dançar. E aí faço umas danças bem engraçadas, assim, dou risada comigo mesma. E vou, danço, enfim. E aí logo isso mexe, né, com a nossa energia, com a energia da nossa casa. Porque os nossos pensamentos, eles também têm uma vibração. E essa vibração fica ali naquele ambiente. Então, assim, a gente, por mais que a gente esteja tentando, né, ser positivo, muita notícia ruim nesse momento, a energia está densa. E às vezes o ambiente da nossa casa fica denso porque nós começamos a pensar, a vibrar no medo, a pensar, ai, mas e se acontecer tal coisa, sabe? Sobre a morte, enfim. Então, a gente fazer isso de dançar, movimentar, também melhora a energia do ambiente, não só, né, do nosso corpo, enfim. Dançar é maravilhoso, música, música boa. Deixa eu ver o que mais. Sim, a Florence colocou assim, numa discussão de WhatsApp eu vi que estava ficando ruim, que tinha uma pessoa me intoxicando, daí mudei minha postura para deixar a conversa leve. Exatamente. E é isso, né? Tentar ver o que em nós tem para aquela pessoa tá lidando, né, daquele jeito, porque sempre, no fundo, né, as pessoas são espelhos, né? Nossos espelhos, e a gente tem que estar atento, né? A gente só tem que, quando a gente vai para esse mundo, de começar a se atentar a algumas coisas, alguns sinais, e ver que nada é por acaso, a gente começa a observar até aquela pessoa que chega intoxicando e consegue tirar o proveito que a gente precisa, sabe? Para saber, enfim, o que eu posso mudar, porque eu também posso mudar, e a minha energia também pode estar, né, atraindo isso. Então é muito legal, Florence. Aí a Sheila colocou, temos que entender o que é nosso e o que é do outro. Muitas vezes coisas que nos chegam, emoções, palavras não são nossas. Isso mesmo você colocou, né, Sheila, no outro dia lá, para a gente identificar. Por isso é importante filtrar o que chega até nós, com certeza. E assim, quando a gente sente que não tá legal, é como a Florence colocou. Precisamos mudar aí mudar um pouco, né, o segmento daquela conversa para não se incomodar, né? Então, é fato, assim, a gente sempre
Muitas vezes a gente culpa o outro, e eu vou dar um exemplo bem assim que aconteceu, né, comigo quando eu trabalhava na farmácia, numa das farmácias que eu trabalhei em Porto Alegre. E tinha um cliente que era um senhor que ele era muito mal-humorado e ele era bem arrogante também, muito arrogante. Ninguém gostava de atender ele. Só que eu não conhecia, né? Logo eu tinha chegado na farmácia, eu não conhecia ele e eu comecei a primeira vez, dei boa tarde, tudo bem, como vai? E ele ainda falou só se for pra você, pra ti. Ele falou só se for pra ti, né? Boa tarde. E eu, nossa, até me choquei assim, nossa, pra que falar desse jeito, né? Também, mesmo que esteja horrível, eu nunca falaria assim. Mas eu ri, eu levei isso na brincadeira e ele me pediu ali o que ele tinha ido comprar, os medicamentos, e ele tava super fechado, assim, super fechado. E aí eu cheguei para ele e disse, mas aconteceu alguma coisa no seu dia, enquanto eu estava ali, né, organizando, o que aconteceu? Me conta, porque, né, você falou que não está muito bem hoje. E ele, porque nunca tá bom, não sei o quê. Aí eu falei assim, mas que coisa, mas esse dia tá tão bonito e o senhor acha que, né, e não tá bom. Aí ele, né, deu uma relaxada, assim, enfim, ele ficou mais legal, muito obrigada, ele também nunca agradeceu ninguém. E aí todo mundo brincou, não, tá, agora quando ele chegar, quem vai atender é a Marcele, porque ninguém quer atender ele, ninguém aguenta mais a arrogância, né, a forma como ele trata. Então é a Marcele que vai atender. E eu comecei a atender, sempre que ele chegava o pessoal brincava, vem atender que ele tá vindo. E eu ia, só que assim, eu me preparava a minha energia, sabe, porque eu dizia assim, é dele, sabe, isso que ele tá sendo arrogante, enfim... eu vou chegar numa forma leve, vou deixar ele tranquilo, enfim, e assim eu fazia. Só que teve um dia que eu não estava tão bem, a minha energia já não devia estar boa, estava um pouco assim incomodada com algumas coisas ali, né, do trabalho, e ele chegou e eu disse, não, hoje eu não vou, eu falei assim, hoje eu não vou aguentar desaforo. Já fui assim, com essa energia, imagina se ele não deva ter sentido, né? Aí ele já chegou com 10 pedras, né? Nossa, ele começou a me falar muita coisa e tal, e não sei. E eu disse, eu que fui também já com raiva de atender ele. Então, assim, gente, a gentileza, a nossa forma também de lidar com algum fato, muda a energia daquilo. A gente sabe que muitas vezes a energia é estranha, é do outro, mas a forma como a gente também se coloca, né? Porque muitas vezes é isso. Eu também, eu acho que todos nós estamos vulneráveis a oscilar, né? Oscilar e isso enfim, durante o dia a gente oscila muito também a nossa energia. E tem vezes que dá raiva, às vezes tem vezes que a gente não chega, não aceito mais isso, enfim. Só que a forma como a gente se coloca muitas vezes nesse lugar, como a Florence colocou, eu vi que a conversa estava me intoxicando, eu mudei o rumo para ficar mais leve. Pode ser que não tenha ficado tão leve, mas assim, se a gente não se percebe que aquilo está nos intoxicando, a gente flui junto com aquela intoxicação, com aquela pessoa, e a pessoa só nos suga, né? Então a gente, primeiro, que eu queria trazer muito nesse evento, é de que a gente precisa se conhecer, se autoconhecer, para depois a gente entender que o que é do outro, o que né, a gente pode aprender com aquele outro, o que está em nós que a gente pode melhorar, o que pode ser, tudo tem, né, não existe um certo ou errado, mas a gente começa a ter essas sensações, né, isso me acalenta o coração, isso não acalenta. Então é isso que a gente precisa, esse evento, tipo, acalma sua mente, mulher, né, para mulheres, é pra gente primeiro aprender a acalmar a mente. Existem várias formas aí de a gente acalmar a mente, como eu falei, exercício físico, qualidade do sono também ajuda muito a gente acordar bem, com bom humor no outro dia, se sentir bem, né, enquanto tá passando o dia, não tá aquele dia sonolento, aquele dia irritativo, isso é muito importante. Meditação, aí cada um também vai se descobrindo, pode ser uma meditação guiada, tem a meditação budista, a meditação, enfim, várias linhas da meditação. O Ho'oponopono é um tipo de meditação. Então, assim, cada um vai se descobrindo, vai se sentindo melhor em cada local, com oração, né? Orações a Deus, orações, enfim, da forma como cada um se sente, né? Nada tem que ser de um jeito. Não, isso não tem que ser. Na verdade, a gente vai se identificando.
depois a gente começa a cuidar um pouco de relacionamentos, né? Com quem a gente se relaciona. Aí nem entraria, claro, na relação de relacionamento em casal, né? Em duas pessoas, no caso, relacionamento amoroso. Que isso é 24 horas, né? Para quem convive, então realmente precisa saber muito bem quem que está vivendo, né? Porque essa questão de sugar energia tem tudo a ver, muitas vezes, em relacionamento amoroso, né? Então a gente também precisa estar atento de qual que é a energia daquela pessoa, né? Que a gente está começando a se relacionar, para ver se aquela energia é uma energia que faz sentido para a gente, né? Que aquilo que o outro tem, se aquilo é bom para nós, né? Mas isso só vai dizer, somos nós, não é ninguém que vai dizer, olha, Marcela, essa pessoa é boa para você. Não, eu que tenho que saber. Eu e a minha essência vão dizer, o meu corpo vai conseguir identificar isso com formas de me sentir, né? O meu coração. Tá travando, pessoal? Deixa eu ver aqui. Será que é travando o meu? A Paty colocou que tá travando. Mas agora eu já tô finalizando a live aqui. Tá travando mesmo? Será que tá travando e eu não tava nem vendo que tava travando aqui? Deixa eu ver se alguém responde, esperar um pouquinho, porque o Instagram ele demora, né, um pouquinho para chegar a mensagem. Às vezes a pessoa digita e demora um tempinho. Aqui tá ok. Obrigada, Sheila. E então é isso, gente. Eu queria trazer muito de primeiro, né, dar uma acalmada na nossa mente, depois a gente começa a se entender, a entrar na nossa essência, a se abrir para a espiritualidade e saber que aqui, na verdade, existe algo muito invisível, né? Que a gente nunca imaginou, e quando a gente começa a fazer os estudos, né, de espiritualidade, a gente começa a entrar num mundo e numa descoberta, assim, que é libertador. É libertador, muitas vezes precisamos mexer, né, em muitas coisas, muitas vezes as nossas crenças, né, o ano passado tive bastante um debate, né, comigo mesma, assim, de crenças que eu tinha, que eu acreditava, e aí eu comecei a estudar o Ho Oponopono, aí fui um pouquinho mais, né, buscando essa questão da espiritualidade, e eu vi que aquilo eram crenças, né, que tinham colocado em mim, né, e isso do momento de lazer eu tinha antes, de que a gente sempre tem que estar fazendo, a gente tem que trabalhar o tempo todo, a gente não pode parar nesse sentido, sabe, eu tinha essa crença, não sei se vocês aqui também têm ou tinham, enfim, também nada é certo, nada é errado, viu, gente? Eu acho que só que eu me abri a entender que não, a gente não precisa estar fazendo isso, também não é produtivo estar fazendo o tempo inteiro. Só que eu tinha essa crença, e era uma crença. E aí quando eu comecei a estudar Ho Oponopono, espiritualidade, poxa, e agora? Algo que eu tinha como certo há tanto tempo, agora me quebrou, assim, tipo, agora é diferente do que eu tinha, né? Só que eu percebi que são crenças, né? São crenças impostas pela sociedade que eu nunca questionava. E eu passei a questionar. Por que a gente tem que fazer o tempo todo? E aí deixa eu ver as pessoas de sucesso, o que elas fazem? E elas não fazem, elas não produzem o tempo todo. Elas têm momento de lazer, elas fazem meditação, elas arrumam um tempo para exercício. Então, de onde que eu tirei que eu tinha que trabalhar tanto? Que trabalhar, tem que trabalhar, tem que trabalhar e tem... Não, gente, tem que trabalhar, mas também precisa ter um tempo para outras coisas boas. A gente não veio só para trabalhar, pagar conta, né, sobreviver e sem propósito nenhum, só trabalhar para pagar as contas. Imagina isso. A gente vir para um mundo, passar aqui nesse ambiente terreno sem agregar, sem fazer ou tirar, sem ser o que, né, fazer o que a gente veio fazer aqui. Mas aí a gente precisa parar, tem que tirar crenças, tem que destumultuar a nossa mente e começar a entender, isso era crença, isso daqui não era algo que faça parte, né, da espiritualidade. Quando a gente começa a entender o universo assim, de espiritualidade, a gente encontra respostas e a vida vai tendo mais descobertas, e essas descobertas são totalmente libertadoras. Mas aí eu queria trazer um pouquinho assim de coisas que eu faço no meu dia a dia que fazem total diferença. E aí eu vou dizer, nem todo dia eu durmo 100%, tá? Tem, né, ultimamente algumas noites que eu não tô conseguindo dormir tão bem assim. Aí eu vou lá, uso óleo essencial, que me ajuda muito, mas assim, antes eu não tinha esse acordar no meio da noite, sabe? E tô tendo, de vez em quando tô tendo. Isso por tudo que tá acontecendo no momento, né? E tá tudo bem também, eu acho que todos estamos, né, passando por alguns perrengues aí de energia, enfim, de alterações muitas vezes, né?
Mas tá tudo bem, isso vai passar, né? Isso tá passando e vai passar. Mas aí o que eu ia dizer é isso, nem todo dia a gente vai dormir 100%, nem todo dia vai dar para fazer tudo, mas assim, para a gente entender que esses são coisas primordiais, né, para a gente começar a observar. Estou fazendo exercício, não estou, quem sabe vou incluir, faz bem para minha mente, enfim, para tudo. Estou dormindo bem? Não, nunca durmo com qualidade, então deixa eu ver o que eu posso fazer, colocar hábitos, né, melhores antes de dormir. Não medito, não faço oração, não acredito em nada, enfim, quem sabe é o momento da gente começar a se observar, a entender a espiritualidade, entender de fato o que é esse universo como um todo, né? Não só como o que a gente vê assim aos nossos olhos, né? Ou aqui, ó, daqui uma semana, o que a gente consegue planejar e nem planeja mais, né? E coisas também sobre pessoas que a gente se comunica, pessoas que a gente está em contato, e aquilo nos suga, nos tira energia, nos coloca lá para baixo. Será que é isso que a gente veio fazer aqui, nesse plano, né, terreno? Pode ter certeza que não, mas a gente só vai se descobrindo, vai se entendendo quando a gente se abre, né, à espiritualidade. E é isso que eu queria convidar, principalmente mulheres, porque eu sei que as mulheres, e eu sei, né, como que era a minha mente, e eu sei que muitas mulheres, né, são um pouco assim, se sentir culpada, achar que, né, o que a sociedade impõe, eu tenho que ir lá fazer, eu tenho que seguir, eu tenho que ser assim, eu tenho que ser perfeita, eu tenho que ser mulher maravilha, eu tenho que ser, e a gente nem vive a nossa essência, né? A gente nem para pensar que somos nós, é só o que o outro fala, né? Então, o que o outro fala, se eu sei quem eu sou e o que eu vim fazer, nem pouco importa se alguém me falar, Marcele, não vai para esse caminho, que esse caminho aí não é bom, não vai dar dinheiro, não é esse. Mas eu tô sentindo e eu tenho a intuição, enfim, quem recebe, né, também essas intuições maiores, assim, de saber, não é esse o caminho. É esse, ninguém mais precisa dizer. Isso é tudo quando a gente começa a se conectar, a entender sobre espiritualidade. Gente, então era isso pela live de hoje. Depois eu vou deixar ali no feed sobre as questões de lazer, né, o lazer produtivo ou não, quando a gente tem intuição, não é esse lazer aí sem fazer nada. E que a gente comece a se acostumar e gostar de não fazer nada. Porque é aí que a gente recebe muita coisa, muitas coisas surgem nesse momento aí, mesmo sem intenção, né? É aí que a gente se descobre, é aí que a gente entra em contato com a nossa presença. Então, gente, hoje é o último dia, mas assim, as lives vão ficar gravadas, né? Quem quiser reassistir, quem não conseguir assistir, eu quero agradecer muito, muito, muito de coração todos vocês que estiveram aqui comigo, que tiraram, né, esse tempo, que eu acho que esse tempo é precioso, né, de cada um. E eu sei que a gente está muito já assim calejado de ficar vendo live, né? Teve muita live em 2020, mas eu falei assim, ó, olha, eu vou só compartilhar coisas que fizeram total diferença na minha vida. E que hoje eu posso dizer assim, eu sou uma pessoa muito diferente do que eu já fui, né? Pode ser que externamente não, mas eu sei que eu tô muito diferente. E eu só queria assim, eu vou levar se alguém aí, né, tiver esse toque de dizer assim, olha, eu não meditava, Marcele, eu nunca tinha ouvido falar de Ho'oponopono, a Marcele falou lá, eu vou ir atrás, vou ver, e nossa, isso tá sendo maravilhoso na minha vida. Porque para mim, tudo isso, todas essas descobertas estão sendo as maiores descobertas da minha vida. E não é só, então, a gente ficar cuidando e querendo coisas externas, né? Que a gente ainda vai precisa de dinheiro, quer dinheiro, é ótimo, é uma energia maravilhosa. Mas quando a gente acessa, né, a gente mesmo, a gente entende qual que é o real propósito que a gente está aqui. E aí o resto é consequência, o resto vem se tiver que vir, o caminho vem, o caminho nosso vai vir, o que seja para nós. E tá tudo certo, e as pessoas vão se aproximando, né? Eu agradeço muito, gente, Denise, Sheila, Silvia, gratidão, viu? Gratidão, espero ter trazido, né, conseguido trazer um pouquinho de alguma coisa aí que possa agregar na vida de vocês, de colocar, né, em prática, porque também nada adianta a gente saber que existe a meditação, existe tal coisa e não colocar em prática. E o Ho'oponopono foi isso aí mesmo, né? Alguém tinha me falado sobre isso em 2019 e eu fui colocar em prática no início de 2020, lá em janeiro, ano passado. E eu disse assim, gente do céu, isso daqui... E veio a pandemia em março, né?
Eu disse, gente, esse Ho'oponopono não veio ao acaso para mim. Mas que estranho, né? Alguém me falou lá em 2019, eu não comecei a fazer, não comecei a praticar. E eu comecei a praticar início de 2020. Foi uma grande base na minha vida, assim. Mas claro, gente, isso eu me identifiquei, eu amo, gosto de tudo que é do Ho'oponopono, mas não precisa vocês fazerem, ou enfim, mas se abram a se descobrir no que vocês, que podem conectar vocês cada vez mais à espiritualidade, a uma vida, né, que realmente tem essência, porque a gente se desconecta muito do amor. E em momentos difíceis, o amor precisa ser extremo. É o amor que cura, o amor que fecha ciclos. E a gente precisa o tempo todo acessar esse amor, o tempo todo se olhar, se internalizar para acessar esse amor. Então que a gente nunca esqueça disso. Parar de viver uma vida tão agitada, né, com a cabeça tão agitada, e passar a olhar pra gente com mais amor e passar a olhar o outro também, principalmente nesse momento que a gente está passando. Porque ainda tem muita coisa pela frente, a gente precisa aí se unir, enfim, precisa se conectar e transpor muito amor para a gente, para o universo, que tudo vai passar e a luz vai realmente vencer. Mas precisa da gente também, precisa da nossa luz. Então que a gente, né, descubra, acenda toda essa luz que tem dentro de nós. Gente, muito obrigada. Então é isso por hoje. Agradeço de coração essa troca, assim, para mim, uma das melhores coisas, assim, que aconteceu nessa semana, sabe? Eu já me senti muito feliz, porque eu sabia que eu ia ter uma live, que eu ia estar junto, né, compartilhando, aprendendo e se espiritualizando, né, de alguma forma, que quando a gente está escutando o outro, né, uma escuta também de, deixa eu escutar o que o outro tem a me dizer, a gente está sempre aprendendo, né? Então, assim, muito obrigada, gratidão, uma ótima tarde a todos e nos vemos em uma próxima. Logo mais eu penso aí em outras lives, mas por enquanto, né, eu acho que 4 lives é o suficiente. Gratidão, Inês, muito obrigada, minha amiga, Florence, Silvia, Sheila, Denise. Beijão para vocês.